Mais e mais programas de TV estão dominando as mídias sociais e a cultura hoje em dia, e à medida que Stranger Things continua a se tornar mais popular como a principal série original da Netflix, mas quando se trata de algumas das melhores séries por aí, é bem difícil evitar comparações com Game of Thrones, porque essa ainda é considerado padrão ouro aí das séries, né, quando se trata de programas de TV que conseguiram aí de fato cativar o mundo inteiro. Então, no vídeo de hoje nós vamos debater aí um pouquinho sobre qual série entre Stranger Things e Game of Thrones fez aí mais sucesso, e também vamos analisar aí os pontos altos e baixos dessas duas séries que conquistaram aí o coração dos seus fãs. Mas antes eu te peço para que vocês se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like, comenta aí também a sua preferida e compartilha, né, esse vídeo aí com os seus amigos e com os outros fãs de Game of Thrones e Stranger Things, para que eles também possam vir aqui fazer a análise pessoal deles dessas séries. Game of Thrones é a série de maior sucesso em comparação com Stranger Things, e embora tenha tido aí um final um tanto quanto decepcionante, já Stranger Things chega perto, né, quando se trata aí de quão bem o seu enredo foi escrito e o quão acessível essa série é para o seu público. Mas Game of Thrones tem aí a lucratividade e a audiência ao seu favor. Bom, a questão, né, com Stranger Things é que essa era uma série adormecida que não deveria ser tão grande quanto é. Mas de alguma forma ela realmente conseguiu se tornar uma série de sucesso por causa aí do sucesso da sua temporada inicial, ou seja, a primeira temporada. Mas por mais bem sucedida que Stranger Things tenha se tornado ao longo dos anos, ainda tem mais alguns quilômetros aí a percorrer antes de alcançar o sucesso geral que Stranger Things já viu lá no início. Ainda assim, nós vamos analisar aqui nesse vídeo, né, esse argumento com mais detalhes em breve. E a questão em torno aí do enredo será o nosso primeiro foco de debate para que nós possamos aí analisar as diferenças entre ambas as séries nesse quesito. Bom, os irmãos Duffer disseram, né, uma vez aí que Stranger Things foi rejeitada por mais de 15 redes antes de chegar à Netflix como uma obra original. E essas redes devem, com toda certeza, terem se arrependido, né, dessa decisão agora, porque Stranger Things conseguiu vender a sua história para os membros de audiência de maneira aí muito bem sucedida. E a série, né, acaba se passando aí nos anos 80 e segue estranhas ocorrências na cidade fictícia de Hawkins, onde aí um grupo, né, de crianças agora precisa trabalhar em conjunto para salvar a sua cidade dos monstros que a aterrorizam. E o melhor disso tudo é que, além da nostalgia aí dos anos 80, o público consegue ver como pessoas comuns são capazes de fazer coisas assim extraordinárias. E no outro lado da moeda temos Game of Thrones, que tem aí uma das histórias mais complicadas que eventualmente conseguiu se restringir perto do final da série. A sua história, né, é focada aí no continente fictício de Westeros, que se tornou assim um objeto de batalhas políticas entre diferentes senhores após a morte aí do rei. Bom, gente, em certo sentido, né, o enredo é de natureza política, mas ela consegue, né, de fato misturar fantasia aí no enredo geral, especialmente com a introdução de coisas como dragões e zumbis. Mas, né, no entanto, aí Game of Thrones poderia ter o melhor enredo de todos os tempos se não fosse pelo seu final extremamente decepcionante. Galera, provavelmente é o final de Game of Thrones que arruinou o enredo geral da série, porque foi muito apressado e mas bem mal feito. E embora Stranger Things não seja tão grande em termos aí de enredo, a sua premissa só melhora a cada temporada nova. Então, no ranking enredo, Stranger Things com certeza sai por cima e está vencendo. O segundo tópico que vamos debater aqui é em relação aos personagens. E como muitas séries de TV diferentes, Stranger Things conta aí com um personagem central que é apoiado aí por um elenco de personagens principais, que se tornaram aí tão adoráveis e cativantes para o público em todo o mundo.
Bom, gente, a série se concentra aí na personagem 11, que é uma garota misteriosa, mas com habilidades psíquicas, e conhece, né, um grupo aí de crianças compostos pelo Mike, o Dustin, o Lucas e o Will. Bom, há também, né, outros personagens aí coadjuvantes que tiveram grandes desenvolvimentos em seus próprios arcos durante a série, já que os adultos e os adolescentes mais velhos também têm seus momentos de importância na série. Mas Stranger Things se concentra principalmente nas crianças. Já Game of Thrones foi originalmente composta por um elenco até que a série estreitou seu foco para os personagens centrais do Jon Snow e a Daenerys Targaryen. No entanto, essa série tem alguns dos personagens aí mais atraentes, né, que viram seus próprios crescimentos ao longo da série, já que alguns deles começaram aí a série sem ser tão adorados, mas cresceram tanto a ponto aí de os fãs começarem a torcer por eles. Eu particularmente não gostava muito da Sansa Stark, mas conforme as temporadas se passavam, a personagem crescia e aprendia aí com seus erros, e a jornada da personagem é muito incrível. Além disso, os antagonistas, né, de Game of Thrones foram tão surpreendentemente escritos que provocaram aí respostas, digamos, emocionais aí do público em todo o mundo. E o fato, né, de ser difícil medir a audiência de uma série transmitida como Stranger Things é o motivo de Game of Thrones vencer essa rodada. Claro, Game of Thrones teve acessibilidade do seu lado porque é um programa de TV que não exigia a assinatura de um stream. Então, na rodada relacionada a personagens, Game of Thrones sai vencendo. O terceiro tópico que vamos debater aqui é em relação à lucratividade. Galera, pode ser difícil medir a lucratividade de uma série da Netflix devido ao fato, né, de a Netflix ganhar dinheiro principalmente por meio das assinaturas, ao contrário dos programas de TV que conseguem lucrar, né, por meio dos anúncios e outros meios diferentes. No entanto, as vendas, né, de mercadorias aí de Stranger Things foram bem sucedidas, porque há razões, né, para acreditar que essa franquia pode um dia chegar a $1 bilhão em termos aí de vendas de mercadorias. Bom, mas ainda assim, né, há um longo caminho aí a percorrer antes que Stranger Things alcance aí de fato os níveis, por exemplo, de Star Wars em termos aí de lucratividade. E como Game of Thrones é a série de TV mais lucrativa de todos os tempos e alcançou aí mais de 3 bilhões em termos de dinheiro, né, que trouxe aí para a HBO, nós nem estamos olhando aí para as vendas de mercadorias aqui, tá? Pois é possível que também tenha atingido aí bilhões de dólares em termos de mercadorias vendidas. Bom, sobre essa questão, não é à toa, né, que os atores aí de Game of Thrones também se tornaram, digamos, bastante bem-sucedidos no sentido aí financeiro. Considerando, né, gente, que a série é uma franquia bilionária, né, que só terá mais acesso à medida que a HBO buscar lançar aí os seus spin-offs. E Stranger Things é de fato lucrativa, mas ainda assim tem um longo caminho a percorrer antes de atingir a lucratividade geral de Game of Thrones, que ainda é a série mais lucrativa aí dos últimos tempos. Então, nada mais justo do que nessa rodada aí relacionada à lucratividade, Game of Thrones vencer também. O quarto tópico que vamos debater aqui é em relação à acessibilidade. Bom, gente, uma das coisas que tornaram Stranger Things um grande sucesso é a sua acessibilidade, porque esse fato é atraente aí para muitos membros diferentes do público. E o fato, né, de ser estrelado aí por crianças o torna atraente também para as crianças, e a sua nostalgia aí dos anos 80 permite que seja aí um sucesso entre os adultos também. E a série também combina aí muitos elementos diferentes, como a fantasia, o romance, a aventura, o horror, a comédia e também a maioridade. Tudo em um ótimo pacote que parece ser aí muito atraente para diferentes públicos em todo o mundo. E por outro lado, temos aí Game of Thrones, que pode ter aí um enorme sucesso, mas nunca foi a série mais acessível, devido aí ao fato dela ser cheia aí de conteúdo sexual, violência, conter álcool e palavrões. É uma série apenas para adultos que as crianças não devem assistir devido aí à forma como isso aí pode influenciar no comportamento delas. Então, nesse sentido, Game of Thrones nunca foi a série mais acessível no que diz respeito aí à sua premissa em geral.
E a sua acessibilidade é provavelmente a razão aí pela qual é tão bem sucedida, já que Stranger Things atrai muitos membros diferentes do público. Não tem a mesma ação que Game of Thrones tem, mas ela foi capaz aí de misturar vários gêneros diferentes em um pacote único que está agradando bastante aí o seu público. Então, no ranking em acessibilidade, Stranger Things com certeza vai vencer. E se vocês fizeram aí a contagem junto comigo, vocês viram que deu um empate e Stranger Things e Game of Thrones ficaram aí no 2-2. Então, afinal, qual programa aí é mais bem sucedido? Bom, numa análise geral, Stranger Things é uma grande série que cativou o público em todo o mundo, mas não vamos usar viés aí de recência aqui, porque os números ainda estão do lado de Game of Thrones, que apesar de ter tido aí um final péssimo, Game of Thrones ainda é a série de maior sucesso em comparação com Stranger Things e possivelmente qualquer outra série de TV da história. E seria necessário também uma série igualmente massiva para derrubar Game of Thrones, e eu até ouso dizer que Stranger Things tem potencial sim suficiente para ser essa série, viu? Mas e vocês? Vocês concordam com essa análise? Vocês acham que em algum dos tópicos uma é melhor do que a outra? Me contem aqui nos comentários, deixem aí o seu like, se inscrevam no canal Garota Escarlate, comenta aí também a sua preferida e compartilha esse vídeo com seus amigos e, é claro, com os outros fãs de Game of Thrones e Stranger Things, para que eles também possam vir aqui e fazer a análise deles.